E a gente está no ar com mais uma edição do nosso podcast 3x4, podcast de política do Brasil de fato. Aqui toda semana você acompanha em formato podcast e videocast os principais debates da conjuntura política do nosso país. Eu sou a Nara Lacerda, vou junto com você pela próxima 1 hora, acompanhada, aliás, muito bem acompanhada, do meu colega de redação Igor Carvalho, repórter de política do Brasil de fato, que vai conosco nesse 3x4. Vamos lá, Igor, para mais uma semana. Bora, Nara, mais uma semana agitada, parece que aquele climinha que tava no país pós-carnaval, uma água meio branda, parece que agora voltou a borbulhar, né, Nara Lacerda? O país não para e você pode acompanhar o nosso debate de hoje nas principais plataformas de redes sociais. A gente está ao vivo a partir de agora no Instagram, no Facebook, no X. E também estaremos disponíveis nas plataformas de streaming da sua preferência, tipo Spotify, Deezer, é só você ir lá, YouTube Music, é só você procurar o podcast 3x4, que estaremos lá para você ouvir em qualquer lugar do mundo, a hora que quiser. Aliás, manda sua mensagem para as nossas redes sociais, manda sua mensagem agora nas transmissões ao vivo, porque você sabe, né? Não dá para debater Brasil sem a sua participação. Vamos ao nosso tema de hoje. Falta mais de um ano, aliás, 1 ano e 6 meses para as eleições de 2026, mas a gente já tem candidato da extrema-direita, da direita, se colocando à frente como possibilidade de voto para as nossas próximas eleições presidenciais. Estamos com uma listinha relativamente grande de gente que já coloca a cara nessa possibilidade. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Tarcísio de Freitas já estão se articulando para ocupar o espaço deixado pelo inelegível Jair Bolsonaro do PL, que está tentando manter a influência no jogo político, enquanto candidatos, opções da extrema-direita surgem de todo lado. Bom, Jair Bolsonaro não sai da moita, também não faz o que deveria fazer e ninguém entende até que ponto essa negativa de se colocar como uma pessoa que não vai disputar as eleições em 2026 atrapalha ou ajuda o jogo todo, né? Alguns atores da extrema-direita, inclusive, consideram que essa inércia em se definir de uma vez por toda está prejudicando os candidatos que podem chegar às urnas. E esse é o nosso tema no debate de hoje, né, Igor? Exato, Nara. Para nos ajudar, para enriquecer esse debate, nós teremos o privilégio de escutar, de dividir essa bancada com o cientista político e ex-presidente nacional do PSOL, Juliano Medeiros, a quem eu agradeço profundamente, habitué desse programa, né, Juliano? Mais uma vez, de Buenos Aires agora, mais uma vez te agradeço a presença e a participação no 3x4. Tudo bem, Igor, Nara? Um prazerzão estar com vocês novamente aqui para ajudar a refletir sobre o tema do dia de hoje e sobre essa tremenda confusão que a extrema-direita está armando para si mesma para as eleições do ano que vem, direto de Buenos Aires, como disse o Igor, e por isso já pedindo desculpas pelo cenário aqui um pouco alternativo, como vocês podem ver, um quarto de hotel aqui em Buenos Aires, onde acontece nesse final de semana o terceiro encontro da Rede Futuro, que é uma rede internacional de lideranças de esquerda. Vai acontecer aqui com as bênçãos de Axel Kicillof, governador da província de Buenos Aires, mas nem por isso a gente deixa de participar desse debate tão importante aqui no Brasil de fato. Tá certo, Juliano, mais uma vez, obrigado. Juliano, então vamos falar um pouco desse imbróglio que a extrema-direita está se metendo há 18 meses da eleição. Nós temos aí uma profusão de candidaturas. Tarcísio de Freitas, Romeu Zema, Ratinho Júnior, Eduardo Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Pablo Marçal, Ronaldo Caiado, Gustavo Lima, Cláudio Castro. São pelo menos 9 nomes. E aí há algo extremamente excêntrico. Juliano, inclusive, se você quiser comentar se já viu algo parecido, que é o Ronaldo Caiado marcou para agora, dia próximo 4 de abril, o lançamento da sua pré-candidatura pela União Brasil em Salvador, na Bahia. Sua pré-candidatura à presidência do Brasil em 2026. O que nós estamos vendo? O que significa nessa quadra da história, Juliano? O que você pode nos dizer? Como você tem visto essa movimentação excêntrica da extrema-direita nesse momento?
Pois é, Igor. Quem sobe muito rápido também cai de uma vez. É preciso entender que boa parte desses atores, que são atores, alguns deles tradicionais na política brasileira, como é o caso do Ronaldo Caiado. Caiado foi candidato a presidente nas eleições de 1989. Então não é exatamente uma figura que chegou agora na política. Mas essa turma mais tradicional, da velha direita oligárquica, ela acabou se submetendo à hegemonia do bolsonarismo, que assumiu de 2018 para cá a liderança do campo da direita, né? Então, hoje você tem no campo das direitas, se a gente usar no plural, como a gente costuma falar quando vai se referir às esquerdas, né? A gente tem a centro-esquerda, a gente tem a esquerda radical, e nós temos também na direita uma pluralidade de posições políticas, de tons e de matizes. Só que desde 2018, desde a vitória do Jair Bolsonaro, a direita oligárquica ela se submeteu à hegemonia do bolsonarismo. E essa hegemonia, nesse momento, está em crise. Está em crise por conta, de um lado, dos processos judiciais que o Bolsonaro está respondendo e que podem até em algum momento chegar ao restante da sua família, ao Flávio Bolsonaro, que tem processo tramitando por conta das rachadinhas, Eduardo Bolsonaro, que ainda não é réu, mas pode se tornar por uma série de crimes que já cometeu, a própria Michele Bolsonaro, enfim. Então você tem aí um impasse que se criou por conta, de um lado, dos processos judiciais contra o Bolsonaro e a sua família. Isso colocou em crise a hegemonia do bolsonarismo. E segundo aspecto é que parece que esse movimento da extrema-direita, o que eu chamo de partido da extrema-direita, que não é exatamente o PL, não é exatamente o Novo, mas que é um campo político e social liderado pelo Bolsonaro, mas que tem sócios em outros partidos do Centrão, partidos da direita, enfim, que esse partido da extrema-direita também começa a perder força na sociedade, como a gente viu nas manifestações convocadas em Copacabana no último domingo. Então, a gente tem uma combinação de fatores, Igor. Primeiro, né, uma dificuldade do bolsonarismo de manter a sua hegemonia por conta dos processos judiciais contra o Bolsonaro e, por outro lado, também uma perda de força dessa capacidade do bolsonarismo de desequilibrar dentro do campo da direita a seu favor a liderança social, porque essa foi a grande diferença que o Bolsonaro teve na disputa com os outros atores da velha direita brasileira. Ele coloca a gente na rua, coisa que o PP não consegue fazer, coisa que os republicanos não conseguem fazer. Ele virou uma liderança de massas. O bolsonarismo virou um movimento de massas. Bom, se esse movimento de massas começa a perder força e se o líder desse movimento está prestes a ser preso, naturalmente se cria uma crise de hegemonia e outros atores começam a querer ocupar o papel do líder que até aqui tem sido exercido pelo Bolsonaro. Vamos falar um pouquinho vamos falar um pouquinho sobre essa situação de Jair Bolsonaro, que é importante, antes da gente trazer essa miscelânea de candidaturas que se apresenta, a gente entender melhor qual é a atual situação do ex-presidente, que o Juliano se referiu aí. Em 2023, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, decidiu que Bolsonaro ficaria inelegível por conta de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Isso aconteceu por causa daquela famigerada reunião que foi transmitida com autoridades diplomáticas de diversos países, em que ele atacou o sistema eleitoral brasileiro. Daqui a pouquinho, Bolsonaro pode virar réu também no processo relativo à tentativa de golpe de Estado de 8 de janeiro, que não se resume ao 8 de janeiro, né, gente? A gente sabe que os documentos e as provas desse processo indicam uma movimentação de meses em torno dessa possibilidade. No horizonte, a gente tem também a história das joias, quem lembra, né? Aquela importação de presentes para o governo, que depois virou presente para o próprio Bolsonaro, para a Michele, só que não é assim que a coisa funciona, entrou sem autorização no Brasil, enfim, ficou retido na Receita Federal, uma bagunça que não deve se prestar a um presidente da República, né? Juliano,
frente a tudo isso, que diabo Bolsonaro tinha que fazer? Tinha que jogar essa toalha de uma vez ou ficar nesse em cima do murismo, não sabe se é candidato, se não é, não anuncia, fica fazendo mistériozinho. Estrategicamente tem alguma coisa melhor a ser feita num cenário tão lamentável quanto esse? Pois é, Nara, tem aquele ditado, né? O mundo dá voltas e às vezes ele capota, né? O Bolsonaro está tentando copiar o presidente Lula, que foi perseguido pela Lava Jato, que foi condenado sem provas e que foi preso por 580 dias. O presidente Lula foi preso em abril de 2018, né? E dentro da tática que o PT armou para denunciar a prisão política do presidente Lula, houve um movimento no qual o presidente ficou como pré-candidato até o registro das candidaturas, e aí, quando houve o registro, o TSE indeferiu o registro da sua candidatura, lembrando sempre que o presidente Lula foi preso numa movimentação casuísta, numa interpretação casuísta do Supremo Tribunal Federal, que mudou a interpretação em relação à prisão em segunda instância para poder prender o presidente Lula. Hoje a gente fala muito do papel que o STF tem, como um poder que tem zelado pela democracia, mas isso só aconteceu, eu sempre gosto de lembrar, depois que os filhos do Bolsonaro começaram a atacar o STF por conta do inquérito das fake news. Até então, o Supremo tinha legitimado o impeachment contra a presidenta Dilma, o golpe contra a presidenta Dilma, tinha legitimado as reformas do Michel Temer e tinha legitimado também a prisão sem provas do presidente Lula, alterando a interpretação sobre a prisão em segunda instância. Então, o que o Bolsonaro está querendo fazer? Bom, se deu certo com o Lula, vai dar certo comigo. Esse é o raciocínio típico de uma pessoa com pouca habilidade para interpretar a política, né? Mas o Bolsonaro acha que, se colocar o nome dele na roda e mantiver o nome dele como pré-candidato até o registro da candidatura no ano que vem, primeiro, ele consegue transferir o seu apoio a um nome que ele escolher, provavelmente um dos filhos, ou ainda ele consegue criar um movimento de pressão sobre o Supremo Tribunal Federal para gerar, eventualmente, alguma absolvição, que eu acho praticamente impossível nesse momento, considerando tudo que tem sido dito e todas as provas que ainda vão aparecer dentro do processo. Dia 25 agora, na semana que vem, o Supremo marcou a sessão que vai definir se o Bolsonaro vira réu ou não. Se esperava até que essa sessão demorasse mais para acontecer. Ela vai acontecer agora, já na semana que vem, e o Bolsonaro vira réu. Virou réu, vai vir todo o processo de produção de provas, de defesa, o Bolsonaro vai ser ouvido, vão ser meses de instrução até que haja lá na frente um veredito. Mas eu estou muito confiante que o Bolsonaro vai ficar inelegível, ele já está, e que vai ser condenado, vai ser preso. Portanto, isso vai aprofundar a crise dentro desse campo da direita, porque uma vez que o Bolsonaro esteja preso e insista na tática de manter o seu nome até o ano que vem, né, para tentar transferir o seu prestígio, o prestígio que ainda lhe resta entre os seus apoiadores de extrema-direita, para um dos seus filhos, provavelmente, a questão que fica é: será que a extrema-direita, o restante da extrema-direita, vai aceitar isso? Né? É o grande tema do nosso programa aqui hoje. Mas o Bolsonaro, não resta a ele outra opção, senão imediatamente reafirmar que é candidato, manter seu nome na roda, porque se ele não fizer isso, o espaço que ele lidera vai ser rapidamente ocupado por outro ator. Legal. É importante, viu, Juliano? Nós temos escutado no Brasil de fato e temos lido alguns operadores do direito que dizem que é improvável que o Bolsonaro esteja elegível ano que vem, mas Nara, temos uma notícia maravilhosa. Depois de 3 Sim. meses, está de volta a nossa bancada, nosso querido amigo, companheiro aqui desse programa, José Genuíno, ex-presidente do PT, ex-deputado federal. Genuíno, uma satisfação enorme recebê-lo. Estou de volta, agradeço a solidariedade que eu recebi de vocês, desse programa, do podcast do Brasil de Fato. Estou aqui reiniciando a minha agenda política. Estou começando o ano de 2025. Ótimo. Enfrentei bem uma cirurgia delicada, mas estou recuperado. Eu acho que esse problema que está colocado pelo Juliano, eu estava acompanhando um pouco na parte final, a gente tem que situar essa discussão numa visão mais profunda. Primeiro, que a extrema-direita no Brasil e no mundo não é um fenômeno circunstancial, eleitoral nem passageiro.
ela é produto de uma reestruturação da crise do capitalismo neoliberal e imperialista, da falência da democracia liberal, defendida pela velha direita, e pela destruição dos direitos, da vida, da soberania, de tudo que, bem ou mal, a civilização foi construindo. Eu acho que é uma derrota o que está acontecendo com o Bolsonaro aqui no Brasil. Mas isso não o liquida. A concepção de política, a concepção econômica, a concepção ideológica, a concepção do Bolsonaro, ela vai ter continuidade sem o Bolsonaro. Já Claro. estão preparando a discussão de um nome que esteja mais limpo do que o Bolsonaro, que não esteja processado como o Bolsonaro, e esse nome, com apoio da extrema-direita, que é o que representa o Bolsonaro, pode disputar a eleição em 2026 e aí se compromete com ele para decretar uma anistia como a ação do Poder Executivo, não do Parlamento, que eu acho que Claro. Sim. isso não vai passar no Parlamento, a anistia. Então, eu acho que esse problema tende a ser uma época histórica mais longa. O enfrentamento contra a direita não vai ser apenas numa eleição, não vai ser apenas em 2026, é produto de uma situação histórica da crise do modelo capitalista na fase atual. Agora, até estávamos falando aqui, Genuíno, e até que haja uma definição desse nome, muitos estão surgindo. Nós listamos aqui pelo menos 9 nomes de pessoas que estão no entorno do Bolsonaro, alguns com certa proximidade, outras um pouco mais afastados, mas que têm interesse nesse lugar de ser o representante da extrema-direita nas eleições do ano que vem. E aí nós vamos passear por alguns nomes e vamos começar aqui especificamente sobre o Ronaldo Caiado. Genuíno, ele... Agora, em 4 de abril, falava com o Juliano Medeiros, ele lança a pré-candidatura dele, 18 meses antes das eleições presidenciais. A princípio, faria com Gustavo Lima. Gustavo Lima anunciou que não é mais candidato à presidência em 2026, tampouco complementará uma chapa com o Caiado, como chegou a ser aventado. Uma outra movimentação da última semana é a saída do Eduardo Bolsonaro do país. Ele, então, foi para os Estados Unidos, afirmou que vai se licenciar do cargo, mas não se licenciou ainda do cargo. Importante que falei com o Zeca Dirceu, líder do governo no Congresso agora de manhã. Ainda não há o registro que o Eduardo Bolsonaro tenha se licenciado do posto, do cargo de deputado federal, mas já está nos Estados Unidos e disse que não volta ao país. Essa movimentação do Eduardo Bolsonaro, que, como disse o Juliano, é um dos cotados para ser esse possível vice do Jair Bolsonaro em 2026, e quando o Jair sai de cena, ele assume a chapa. Essa movimentação o retira do rol de presidenciáveis. Algumas pessoas disseram que ele fugiu, isso pode prejudicar uma eventual candidatura dele. Como o senhor vê essa movimentação? Eu acho que a extrema-direita vai tentar estabelecer uma ponte com setores da velha direita, e eu acho que tem 2 nomes que têm identidade com a direita, tem história, tem perfil, sem o Bolsonaro. É uma direita sem o Bolsonaro, mas é de extrema-direita, que eu acho que é o Caiado, que é de direita desde quando ele se lançou na política, portanto, na eleição de 89, e o Tarcísio, governador de São Paulo. Eu acho que esses fenômenos aí, tipo Gustavo Lima, o próprio Eduardo Bolsonaro, esse negócio do Eduardo Bolsonaro, ele está criando factóide, isso é um espetáculo, isso é uma brincadeira. Eu acho que ele não vai ter respaldo para se vitimizar. Primeiro, que não tem motivo nenhum para ele se transformar em vítima. Segundo, ele quer criar um factoide de maneira submissa, dentro de uma visão vira-lata, em relação à relação com os Estados Unidos, para querer criar confusão. Porque tem um setor da extrema-direita que joga na confusão, no caos, numa espécie de guerra permanente. E tem uma outra que é mais racional, que é a extrema-direita, tentando uma aliança com a velha direita, porque isso vai depender do cenário em 2026. Se o Lula tiver viabilidade, eu aposto que ele possa ter viabilidade, eles vão tentar repetir a aliança ampla para constranger o programa do governo Lula na reeleição por Lula 4. Se o Lula não for disputar e surgir um candidato
que ninguém sabe quem pode ser, aí eles podem lançar um candidato para tentar derrotar. Ou então eles vão jogar pesado para derrotar o Lula. Eu acho que eles podem lançar o Tarcísio, ou mesmo o Caiado, num acordo. Olha, a gente lança você e você decreta Uhum. uma anistia para a turma do Bolsonaro. Portanto, eu acho que esses caminhos da direita, da extrema-direita, a extrema-direita tem um programa, a extrema-direita tem uma tática, a extrema-direita tem uma orientação nacional e internacional. E o Eduardo Bolsonaro é o principal quadro que elabora essa Exato. estratégia pela Uhum. extrema-direita. E o papel que ele vai ter será a ponte com a extrema-direita internacional, por isso que ele vai para os Estados Unidos. Juliano, trazê-lo um pouco aqui, o Genuíno falou dos governadores presidenciáveis e a gente tem um bloco sobre isso especificamente, né, Nara? Mas, Juliano, esse gesto do Eduardo, eu vi gente o classificando como um fujão, eu vi gente dizendo que, olha, foi uma jogada genial porque ele vira, talvez, o grande nome da extrema-direita, de articulação da extrema-direita na América Latina, ali vizinho à Casa Branca. Como você interpretou esse gesto do Eduardo Bolsonaro essa semana, Juliano? Olha, Igor, primeiro dando um abraço aqui no Genuíno, feliz de ver ele mais uma vez aqui no 3x4. Bem-vindo, companheiro. Muito obrigado, Primeiro, Juliano. eu jamais colocaria a palavra genial e a palavra Bolsonaro na mesma frase, tá? Eu acho que, Tamo junto. eu, eu acho que não é possível, né, conjugar essas duas, essas duas expressões. Agora, é aquilo que eu disse, o Genuíno não tinha chegado ao programa ainda, quando eu fiz o seguinte comentário, Genuíno, o Bolsonaro, ele agora entrou numa dinâmica de luta para manter sua hegemonia, né? O Bolsonaro conquistou a hegemonia no campo das direitas, no plural, né? A extrema-direita hoje é a força hegemônica, é o setor mais dinâmico da direita brasileira, que forma mais quadros, que faz a disputa na rede social, que tem capacidade de mobilização de rua. Agora, o Bolsonaro, com a iminência da prisão, da condenação e da prisão, corre o risco de perder essa hegemonia. Então, botar o Eduardo Bolsonaro na rua tem a ver com isso, né? Não acho que vai ter impacto significativo na relação dos Estados Unidos com o Brasil. Não acho que essa articulação da extrema-direita em nível internacional tem tanta força assim para impactar o jogo da eleição do ano que vem. Acho que é um movimento para evitar que esse vácuo que vai ser gerado com a prisão do Bolsonaro gere uma dinâmica de perda de controle, né? E nessa perda de controle, outros atores, como foram mencionados aqui, o Tarcísio de Freitas, o Caiado, ou eventualmente até um outro nome, como o do Nicolas, não para a eleição desse ano que vem, mas mais para frente, acabem assumindo, porque nós já vimos isso em outros países, né? Você tem uma primeira geração de extrema-direita, em geral uma extrema-direita mais tosca, né, mais absurda, e na sequência vem uma segunda turma, uma extrema-direita 2.0, né, já com vínculos mais orgânicos com o mercado, já com vínculos mais orgânicos com frações da classe dominante, com setores do mercado, quer dizer, isso que o Genuíno mencionou. Hoje, se deixar na mão dos grandes empresários do Brasil, do mercado, não é o Bolsonaro o presidente, é o Tarcísio de Freitas. Mas esse é um tema que a gente vai analisar, porque tem um outro probleminha que se chama governo de São Paulo, que não é pouca coisa Não é. abandonar o governo de São Paulo, e esse é um tema que a gente vai aprofundar já já, eu sei. Não, falando em governo de São Paulo, o Juliano não teve acesso ao nosso roteiro, não, mas parece que teve. A gente quer falar sobre esses governadores que estão se colocando como possibilidades para 2026. A gente tem, além do Tarcísio de Freitas, a gente tem Romeu Zema, Cláudio Castro e Ratinho Júnior. Zema parece que já largou mão do bolsonarismo, contratou o ex-marqueteiro do Aécio Neves para comandar aí a caminhada dele, a trajetória dele. Ratinho Júnior, Castro e Tarcísio de Freitas estão numa briga, cada um com suas armas ali. Quais são as chances de cada um? Eu vou retomar aqui para o Genuíno responder essa pergunta rapidinho, mas depois eu quero que o Juliano responda também. O que você acha? Já deu uma palhinha aí, Em né? primeiro lugar, Cláudio Castro se levanta a lei do Rio de Janeiro. Zema, É uma figura regional. regional, e olha bem a Tal qual- crise que o Rio de Janeiro É. vive na área da segurança. O Zema é uma visão empresarial que não vai emplacar no Brasil. Não tem perfil para disputar uma eleição no Brasil, do Nordeste, do Norte, isso aí não tem.
tá certo? Eu acho que aí o Ratinho é muito regional, é muito local. No Paraná não vai projetar um perfil nacional. Eu acho que dessa turma aí, tem o Caiado, que é uma direita orgânica desde antes do Bolsonaro, uma direita fundamentalista. Ele pode ser um elo da extrema-direita com a velha direita, e você tem o Tarcísio, que pode ser produto daqui de São Paulo para uma articulação com a grande mídia, com o sistema financeiro, com o agronegócio e com o tema da segurança pública. Ele tem um nome que pode ser uma segunda opção aqui para São Paulo, que é o secretário de Segurança, porque essa política punitivista do Vale Tudo, Derrite. do Guilherme Derrite, essa política que está fazendo a matança, essa política tem respaldo, é uma bandeira, porque em muitas experiências da América Latina, a bandeira da segurança pública é usada como uma das bandeiras para a extrema-direita. Uhum. Portanto, eu acho que nós temos que ficar atentos. Isso vai depender do cenário geral para 2026. Eu trabalho com o cenário do Lula ser candidato ao Lula 4. Agora, vai ter um enfrentamento. Por o Lula disputar 2004, ele tem que fazer um giro à esquerda. Não pode fazer o giro à direita como alguns estão querendo. Ele tem que fazer um giro à esquerda, tem que ser uma coisa mais popular, de maior enfrentamento, para disputar a eleição. Porque eles vão... A velha direita está dando sinais de que pode compor com a extrema-direita e fazer um acordo parcial. Por exemplo, se elege um cara que vai defender o Bolsonaro, como é o Tarcísio. O Tarcísio vai ser testemunha de defesa. O Tarcísio estava no Rio de Janeiro. É verdade. Ele tava... Portanto, nós não podemos ter qualquer ilusão em relação a esses quadros do que o Juliano falou do 2.0. Porque esses quadros, eles fazem acordo com a direita, a extrema-direita raiz que vem do Bolsonaro. Entendeu? Portanto, eu acho que esse problema vai ser dentro de um contexto mais geral, no meu modo de entender. Ô Juliano, você abriu o tema aqui pra gente, e aí, só genuíno, fala-se muito do Guilherme Derrite, mas fala-se bastante também do Felipe Remutti, vice-governador de São Paulo, e do André do Prado, presidente da Alesp, que quer muito ser governador de São Paulo e ex-prefeito de São José dos Campos. Até agora não se projetaram. Não se projetaram, mas o André do Prado acabou de se reeleger presidente da Alesp com uma ampla votação. E Juliano, trazendo essa dificuldade que você abriu aqui, esse flanco pra gente, essa dificuldade do Tarcísio que ele vai ter de se desvincular de São Paulo após um mandato tendo a possibilidade de reeleição. Para você, assim, tal qual nos disse aqui o Genuíno, o Tarcísio é o candidato na ausência do Bolsonaro? A questão é essa, Igor, porque o Tarcísio, diferente do Caiado, do Zema, do Cláudio Castro, do Ratinho, ele ainda pode disputar a reeleição. Então, vejam só, o Ratinho, o Caiado, Cláudio Castro, o Zema, são governadores que já se reelegeram e que, portanto, não podem ser candidatos mais uma vez à reeleição, vão ter que ser ou candidatos ao Senado, ou a deputado, ou lançar candidatura à presidência, se for o caso, né? O Tarcísio, diferente desses outros nomes, ele ainda pode disputar o governo de São Paulo. E lembrando sempre que o governo de São Paulo é o segundo PIB da América Latina, maior do que o PIB do México, maior do que o PIB da Argentina. O maior PIB da América Latina é o Brasil. O segundo maior é o estado de São Paulo. Então, deixar o governo do estado de São Paulo com uma reeleição bem encaminhada, como tem o Tarcísio hoje. Eu não acho que é favas contadas, mas ele tem hoje uma reeleição bem encaminhada. Eu acho que só se acontecer isso que o Genuíno mencionou, que é o presidente Lula não disputar, o governo chegar muito enfraquecido no ano que vem, que eu acho que não vai acontecer, mas o governo chegar muito enfraquecido, o presidente Lula considerar que já deu sua contribuição para reconstruir o Brasil, indicar um outro nome, e aí, nesse caso, eu acho que o Tarcísio arriscaria. Não sendo essa situação, sendo uma eleição com o presidente Lula candidato, com uma aprovação do governo pelo menos razoável, na casa de 40% de aprovação, 35%, que é plenamente possível, eu acho que o Tarcísio não sai candidato, vai à reeleição em São Paulo, e aí se aprofunda ainda mais a crise do bolsonarismo, da extrema-direita. Porque, como eu já mencionei, o ator que lidera o bolsonarismo é o próprio Jair Bolsonaro, que vai estar preso. Ele não vai conseguir convencer a extrema-direita a seguir o Eduardo Bolsonaro. Ninguém, em sã consciência, rasga dinheiro, né?
E aí, a velha direita oligárquica, que o Genuíno mencionou, vai esperar até o último minuto para ver o que faz, né? Já teve eleição em que eles lançaram um candidato, como aconteceu em 2018, né? Não apoiaram nem o Haddad nem o Bolsonaro, lançaram a candidatura do Alckmin na época. Já teve eleição onde eles tiveram mais partidos apoiando o presidente Lula e a Dilma. Teve eleição em que eles tiveram mais a reboque do bolsonarismo. Eu acho que essa direita oligárquica vai esperar até o último minuto para decidir o que fazer. Porque se o governo Lula estiver bem avaliado, eu acho que vai predominar a fórmula Kassab. O que é a fórmula Kassab? Lula no plano nacional, o Centrão majoritariamente apoiando o presidente Lula no plano nacional, e nos estados, alianças com a extrema-direita para eleger governadores. E é isso que o Kassab está fazendo já em São Paulo, e é isso que a direita vai fazer caso seja o cenário de um presidente Lula fortalecido, né? O que a gente escuta nos corredores, de fato, é que o Tarcísio, Juliano, não tem nenhuma disposição de se opor ao Lula. E colocar. Ele é jovem, Genuíno, tem 49 anos. Ele pode ser 2030 um candidato, após 2 anos de governo em São Paulo, um candidato mais fortalecido, com uma musculatura maior. O Kassab, Juliano, não sei se você acompanhou, 2 semanas atrás deu uma declaração à imprensa dizendo que é candidato a vice em 2026, caso o Tarcísio de Freitas venha candidato ao governo de São Paulo para reeleição. Então, ou seja, esse cenário que o Juliano está desenhando, ele é bem possível. Agora, Juliano, eu queria devolver, nos aproveitarmos um pouco aqui da sua larga experiência aí nos bastidores da política. A Michele Bolsonaro chegou a ser colocada em algumas pesquisas com alguma competitividade como possível presidenciável. É um nome que todo mundo sabe dos sonhos do Valdemar Costa Neto. Ele gostaria de trabalhar a candidatura dela, mas foi rapidamente rechaçada pelo próprio Jair Bolsonaro, que anunciou sua candidatura ao Senado pelo Distrito Federal. Assim como fez com Carlos Bolsonaro, que ele disse que quer que seja candidato ao Senado pelo Rio de Janeiro, Eduardo Bolsonaro, candidato ao Senado por São Paulo, e o Flávio, a reeleição no Rio de Janeiro. Teríamos, assim, então, 4 integrantes da família no Senado, fora as outras candidaturas que ele tem articulado. Já tem a Damares lá, já tem o astronauta, o Marcos Pontes, também no Senado. Juliano, qual é o interesse que o Bolsonaro tem no Senado? Por que um olhar tão fixo para o Senado Federal? Igor, primeiro porque dá para fazer bastante rachadinha com esse monte de mandato aí, né? Certamente vão conseguir fazer bastante esquema, porque eles são bons de fazer esquema com mandato na mão. Mas é óbvio que o que está em jogo aí é a possibilidade de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Para quem não sabe, o único órgão que tem possibilidade de aprovar o impeachment de um ministro do Supremo é o Senado Federal. Neste ano de 2026 se renovam 2/3 do Senado, o bolsonarismo já tem um certo peso, né? Varia aí, mas tem mais de 1/3 dos senadores hoje, e tem uma tática central que é eleger senadores em todo o Brasil, né? E vejam só, em muitos lugares em aliança com o Centrão. Então você vai ter, por exemplo, no caso de São Paulo, que acho que é o mais emblemático, mas também em Rio de Janeiro, alianças que vai ter um nome mais ligado ao Centrão e um nome ligado mais ao bolsonarismo raiz, e isso pode, de fato, somar uma força que tire vagas da esquerda em muitos estados do país, né? Estados onde, inclusive, a esquerda hoje tem senadores. Então, eu acho que é um pouco por aí que o bolsonarismo opera. Agora, só para não deixar passar, Igor, sobre a Michele Bolsonaro, eu acho que o Valdemar não está olhando tanto para a Michele como um quadro capaz de ocupar esse espaço, né, de liderança do bolsonarismo, como o Bolsonaro já descartou várias vezes. Mas o que o Valdemar está olhando como alguém, esse sim, com muita experiência na política, ao contrário de mim, é que pode ser que haja espaço para um outsider. Ou seja, pode ser, eu acho que hoje isso não está colocado, mas pode ser que haja espaço, se o bolsonarismo perde força, se o governo do presidente Lula chega com dificuldades em 2026, pode ser que haja espaço para um franco atirador,
Isso aconteceu aqui na Argentina. Na Argentina você tinha um nome de extrema-direita, que era a Patrícia Bullrich. Você tinha um candidato da centro-esquerda, com muitas aspas, que era o Sérgio Massa. E quem ganhou foi o Milei, que era um outsider. Em São Paulo, nós quase vimos um outsider, Pablo Marçal, chegando no segundo turno. Ou seja, se houver um cansaço com a política, se houver uma desilusão muito profunda com o bolsonarismo e com o lulismo, pode ser que surja um nome, entre aspas, de fora da política, né? E o Valdemar, como um cara esperto, está de olho nisso também. E acho que nós também deveríamos todos ficar de olho nisso, porque eu não descartaria o surgimento de um nome com esse perfil em 26, com capacidade de participar, né, dessa briga aí no andar de cima. Voltando aqui para o estúdio para conversar com o Genuíno. Genuíno, em 2018, Lula preso teve bastante influência nas decisões de candidatura do Partido dos Trabalhadores, da esquerda como um todo, para a eleição presidencial. Bolsonaro preso, o que você acha que ele tem de influência? Olha, o perfil do Bolsonaro é bem e radicalmente diferente quanto maneira de fazer política. O Bolsonaro, ele cria espetáculo, ele é provocador, ele não tem limite. Ele preso, ele vai ficar muito limitado, porque o perfil dele, ele não vai ter uma corrente política acampada, fazendo disputa política. Eu acho que vai ser, o perfil dele é mais do espetáculo, da provocação, etc. Então eu acho que ele ficará limitado. O que ele pode fazer é lançar um bolsonarista raiz, seja pela via da Michelle ou pela via de outro quadro, para compor com a velha direita. Dependendo da evolução da crise, e olha bem, nós temos que colocar nesse balaio a radicalização da crise internacional. Uma crise internacional que afete o prestígio do Trump. Os fatores de guerra se radicalizando, que estamos vendo agora no Oriente Médio. A disputa com a Europa. A questão, por exemplo, da América Latina. Pode criar uma situação de dificuldades dessa extrema-direita, que é um fenômeno internacional. Eu acho que nesse cenário aí, dependendo do que acontecer com o governo Lula, que eu acho que ele tem que jogar para melhorar e fazer esse giro à esquerda, e ele ir para a eleição em 2026, eu acho que eles podem fazer um acordo com alguém para disputar, que não tem o desgaste de ser bolsonarista nome, mas que possa fazer acordo. Eles botam um cara de vice, e o grande problema é que eles vão agitar a anistia, na Câmara e no Senado, eles sabem que não vai passar, mas eles querem tirar um compromisso do presidente eleito pela extrema-direita com a direita a decretar anistia. Sim. Aí vai criar um imbróglio. Eu entendo que o processo que está colocado aí, nós estamos fazendo política num quadro de crise nacional e internacional. E essa é uma crise aguda. Eu acho que amarrar todo o balaio do bolsonarismo, o caso do Eduardo, no Trump, nos Estados Unidos, eu acho que é uma tática que tem vulnerabilidades. Porque os Estados Unidos, apesar do império, apesar da força, não está com essa bola toda. Começa a enfrentar dilemas, contradições. Nesse sentido, eu acho que a tendência é o agravamento da crise. Nesse agravamento da crise, é pouco provável que saia um aventureiro qualquer, porque o sistema está se mexendo. O sistema vai se mexer, principalmente para tutelar o Lula ou para derrotar o Lula. É disso que se trata. É isso, a gente volta já com esse debate, porque temos um convite, um recado para você que está acompanhando o podcast 3x4. Você quer saber mais sobre as nossas produções, sobre como a gente faz comunicação popular, sobre como o nosso podcast é produzido e os outros podcasts também aqui do Brasil de Fato? Então, assine o nosso boletim, a nossa newsletter, que é de graça. É só você acessar brasildefato.com.br/boletim, se inscreva de graça, fique por dentro de tudo que acontece aqui no Brasil de Fato, dos nossos processos de comunicação popular, e lute com a gente, porque não dá para caminhar essa jornada sem a sua parceria. Estamos esperando você, então,
Vamos repetir o nosso link, brasildefato.com.br/boletim. Se inscreva agora. Vamos retomar então Vamos- nossa conversa, Igor. Bora lá, Nara Lacerda, agradecendo a sua audiência. A Keila Rosa diz, muito bom este debate. E elogia aqui, Genuíno, diz, é verdade, perfeito, o Lula precisa ser de esquerda. Eu vou agora, Juliano, com a eleição se aproximando, com 2026 aí se avizinhando, essa fragmentação da extrema-direita, que recado passa para o eleitor? Você acha que o eleitor das direitas, ele consegue fazer uma distinção, consegue fazer uma leitura do que está acontecendo? O que nós devemos ver nas urnas, para esse eleitor é indiferente essa disputa ou para ele escancara um desgaste desse campo político? Não, Igor, não é indiferente, não, porque na política brasileira se consolidou a ideia de que as preferências eleitorais se formam a partir de nomes, de líderes, de quadros, né? Então, não é a mesma coisa votar no Bolsonaro, seguir alguém da família Bolsonaro ou seguir um oligarca, como é o caso do Ronaldo Caiado, alguém que representa as oligarquias agrárias do país já há mais de 30 anos. Então, isso faz diferença. Essa divisão impacta o cenário. E claro que essa divisão nos beneficia, porque se a direita e a extrema-direita não chegam ao entendimento, isso vai depender muito, como disse o Genuíno, de como o governo Lula chega em 2026, repito isso, porque isso é muito decisivo no que os nossos adversários vão fazer. Mas se a direita chega fragmentada, dividida no primeiro turno do ano que vem, isso ajuda muito o presidente Lula a chegar bem no segundo turno e, quem sabe, pavimentar uma reeleição, né? Nesse momento, o cenário que a gente vê, ele é um cenário de divisão das direitas no Brasil. Nós vamos ter, provavelmente, um ou dois nomes da chamada centro-direita, uma figura como Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que também está no seu segundo mandato, talvez algum outro nome desse campo da direita mais moderada, né? Que uma parte do mercado adora, que uma parte da grande imprensa Olha a adora. maldade. Juliano, olha que maldade, sopraram aqui Ciro Gomes. Eu acho uma maldade dizer que ele é um representante do mercado e da direita, Juliano. Não, talvez ele até gostaria de ser, mas não é o caso, eu acho, não. E aí você tem, de fato, a direita mais tradicional, a direita oligárquica, como eu chamo, né? Que se submeteu voluntariamente à hegemonia do bolsonarismo nesse imbróglio, porque a hegemonia do bolsonarismo é uma hegemonia em crise, até pelos fatores internacionais que o Genuíno mencionou aqui. Ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Claro que a vitória do Trump é um grande triunfo da extrema-direita em nível mundial, não há dúvida em relação a isso. Mas o governo Trump ele é tão errático, né, e ele está envolto numa condição de tanta instabilidade que daqui a pouco aquilo que foi visto pela extrema-direita como uma grande vitória se torna um grande tiro no pé. Né? E isso a gente já viu acontecendo em outros momentos. Então, me parece que nós vamos ter sim um cenário de fragmentação. Acho muito pouco provável que haja uma unidade, a não ser que o governo Lula chegue realmente em frangalhos em 2026, mas os números não apontam para isso. Tá? Nós estamos vendo melhora na economia, perspectiva de controle da inflação, essa proposta de reforma do imposto de renda é muito importante, vai ter um impacto positivo. Minha dúvida não é tanto em relação à economia, que eu acho que vai melhorar no país e atenuar um pouco a situação de mal-estar que está disseminado na sociedade. Eu acho que a grande dificuldade é política, como mencionou o Genuíno. Né? Do ponto de vista da gestão, da entrega, o governo vai melhorar, vai chegar melhor em 26. A questão é se na política, isto é, na disputa de valores, na disputa de propostas, na disputa de projetos, o governo vai conseguir chegar bem. Isso depende muito do presidente Lula, né, e das brigas que ele vai comprar daqui até a eleição. Eu só queria relativizar Por favor. a divisão, a fragmentação da direita. A direita é muito pragmática. Veja o exemplo de São Paulo. Saíram 2 candidatos da direita, fizeram o pragmatismo deles e, no segundo turno, votaram maciçamente no atual prefeito. Sim. Portanto, eu acho que eles podem ter algumas candidaturas diferenciadas, mas na hora de disputar
o cargo majoritário, principalmente para governador e para presidente da República, eles fazem um pragmatismo de se juntar, porque os interesses estratégicos da velha direita e da extrema direita não são antagônicos, a diferença é de meta. Agora tem um Tá. problema. O problema deles é se eles priorizam fazer maioria no Senado. E por que eles querem trabalhar com essa possibilidade? Porque, apesar do Poder Judiciário ter sido um elemento fundamental para a criminalização da política e criar um ambiente para o surgimento e o fortalecimento da extrema-direita fascista, o Poder Judiciário, seja aqui, seja nos Estados Unidos, seja em outros lugares, está sendo um obstáculo para a viabilidade do programa fascista, do programa Sim. econômico, do programa político. Aí, eles querem ter essa maioria para ameaçar, para botar a faca nos peitos do Supremo Tribunal Federal. Por isso que eles querem fazer isso. Agora, isso é no primeiro turno, não é no segundo. Portanto, esse vai ser um complicador para essa. Agora, o pragmatismo, eles se dividem, mas eles são pragmáticos e sabem o que a defender. Nós não podemos ter ilusão na direita, seja na velha, seja na extrema direita, porque eles, na hora H, têm interesses e não vão colocar em risco. Mas aí eu te pergunto, Genuíno, a extrema-direita no Brasil, ela nunca teve uma união consolidada em torno de um nome, em torno de uma ideologia, a não ser no período militar ali, que a união estava consolidada em torno do regime. Teve a Mas experiência do Plínio Salgado na época do Getúlio, foi uma tentativa. pronto, perfeito. Nesse período pós-ditadura militar até aqui a nossa redemocratização, não tivemos mais essa experiência. O que é que você acha que essa fragmentação, que já é histórica, fala sobre a extrema-direita e para o que ela contribui? Porque você está dizendo que é pragmática, mas é meio bagunçada também, Bagunçada, miscelânea, mas né? olha, o que une eles? Diga. Eles se unem para eliminar direitos sociais. Eles se unem no programa de privatização. Eles se unem na tirania fiscal. Eles se unem na submissão ao modelo hegemonizado pelos Estados Unidos. Eu estou citando isso aí, que mostra que eles têm interesses convergentes. Pode ser diferença da maneira de atuar, da maneira de fazer política, e eles compõem. Veja bem as composições que eles fizeram na eleição de 24. Claro. E eles podem fazer essas composições com o Bolsonaro, mesmo ele preso, com os setores bolsonaristas que vão disputar governador, senador, etc. Portanto, eu acho que há um problema com a velha direita e com a extrema direita, porque eles estão dando sinais de composição. Veja o que acontece no Congresso Nacional, pessoal. O Centrão compõe com a velha direita, com a Sim, extrema sempre. direita. Estão compondo e vice-versa. Então, nós temos que. Por isso que eu acho que o sistema de aliança que o Lula concebe, e eu tenho divergência, a aliança com a extrema-direita não é condição sine qua non para derrotar a aliança com a velha direita, não é a condição sine qua non para derrotar a extrema-direita. Uhum. Eu vou mais pela experiência da França e pela experiência do México. Aí é um problema. Se a gente aprofunda ao centro, nós poderemos perder o discurso e perder posição e perder voto nesse enfrentamento da extrema-direita. Porque esse enfrentamento com a extrema-direita será radical, dada a radicalidade e a profundidade da crise, do meu modo de entender. Pois é. Legal. Juliano, tem o Bolsonaro, desde 2018, ele aglutinou ali perfis bem dialogam, mas que têm posições distintas historicamente na organização política, né? Você tem liberais econômicos, conservadores morais, os evangélicos, militares, entusiastas de autoritarismo. Tem gente até que defende a volta da monarquia. É difícil imaginar que haja, principalmente preso fora do debate, pelo menos fisicamente, difícil imaginar que seja possível conciliar esses perfis em torno de um ou mesmo dois perfis em 2026, né? Mas o que unifica, Igor, isso o Genuíno foi muito feliz. O Genuíno está à minha esquerda aqui em vários aspectos. Estou até Olha impressionado. só, olha só. Um moderado aqui. Onde é que eu fui parar? Mas vejam só, isso é a ciência política me fazendo mal. A minha avaliação é que para
para efeitos eleitorais, é possível que eles construam bastante convergência, porque tem dois aspectos aí. Um aspecto é isso que o Genuíno mencionou, que é o fato de que há um programa. A extrema-direita e a velha-direita compartilham de um programa, né, que é um programa de ajuste fiscal permanente, né, de controle do gasto público, de uso do fundo público para os interesses corporativos, do mercado e o sufocamento das políticas sociais. Agora, tem uma coisa maior que unifica eles, que é o absoluto ódio que eles têm à esquerda. E a qualquer esquerda, não é só ao PT, mas também ao PSOL e até expressões mais moderadas da esquerda. Então, a ideia de que o Brasil tenha parte do seu fundo público sendo destinado para políticas sociais, para ajudar pobre a ter casa, para ajudar gente que está endividada a resolver sua situação no Serasa, no SPC, estudante de escola pública, filho de operário, filha de dona de casa, filho de pedreiro, tendo acesso a um recurso através de programas como o Pé de Meia. Isso para essa gente é inaceitável, porque a visão que eles têm é uma visão de que pobre não tem que ter direito algum, de que pobre existe para servi-los. Então, esse ódio de classe que eles têm é o que os unifica no fim do dia, né? Essa turma, essas diferentes expressões da extrema-direita se unificam em torno disso, né? Há ali, como você mencionou, de anarcocapitalistas até militaristas, tem de tudo um pouco, mas o ódio à esquerda, o ódio ao povo, o ódio às políticas sociais é o que os unifica. É diferente, em certo aspecto, de uma parte da velha direita, da direita oligárquica, que sabe que para manter o controle social, para manter, não é só porrada, também tem que ter algum nível de consenso, né? Até mesmo de entrega, de política social. A gente viu nas eleições municipais do ano passado quantos quadros da velha direita, inclusive muitos deles em aliança com o bolsonarismo, entregando UPA, entregando rua asfaltada, entregando reforma de viaduto, porque eles sabem que não dá para ser só na porrada, né? Então, essa turma da extrema-direita se unifica, sobretudo, no programa radical, ou seja, na radicalidade com a qual querem destruir as políticas sociais e combater os mais pobres, e no ódio à esquerda. É isso que faz com que eles convirjam. Isso sempre existiu. A diferença é que o Bolsonaro deu coesão a essa turma. Essa turma estava lá um pouquinho no PP, um pouquinho no MDB, um pouquinho no PSDB, um pouquinho no PFL, e, de repente, o Bolsonaro unificou isso com um discurso com apelo de massas, né, que deu um sentido norteador para essa direita, para essa extrema direita que já existia na sociedade brasileira, mas que não tinha hegemonia no campo da direita. Quem tinha hegemonia no campo da direita era a velha direita oligárquica, herdeira da ditadura militar, e agora é um outro setor, essa nova extrema direita que hoje é protagonista não só no Brasil, mas em vários países do mundo, né? Agora, Juliano Genuíno, conta de boteco, porque a gente está chegando aqui no finalzinho do programa de hoje, desse episódio. Então eu vou pedir para vocês dois, assim, de forma mais resumida possível, no cenário atual, no que temos hoje, Lula candidato pelas esquerdas. Uma ou duas figuras, Eduardo Leite, provavelmente por uma centro-direita, talvez ali dividindo esse voto com um sonho do Kassab, que seria uma candidatura do Centrão, que poderia ser o Ratinho Júnior. E essa fragmentação na direita. Conta de boteco, Genuíno, começando por você. A extrema-direita, que nos últimos anos cresceu, conseguiu a presidência do país, corre um risco nessa fragmentação de ficar fora de um segundo turno? Não, eu Não. acho pouco provável. Primeiro que a política funciona na base do centro de gravidade. A extrema-direita criou um polo de aglutinação. Por isso que a tática deles é o caos, é o conflito, é marcar posição em qualquer situação. Eles não têm cerimônia, não têm formalidade nem liturgia. Sai de baixo, não tem vergonha. Então, eu acho que essa é a questão que se coloca, né? No meu modo de entender, a extrema-direita vai ou fazer aliança com a velha direita, porque o problema há uma crise do modo de governar da velha direita. A democracia liberal, enquanto modelo de gestão do Estado, está enfrentando uma crise do mundo inteiro. Olha a crise da Europa, olha a crise do Partido Democrata
nos Estados Unidos, aqui na própria América Latina. Então, a velha direita, ela ora compõe com a extrema direita por causa do programa e porque há uma unidade, concordo com o Juliano, que é ser anti-esquerda, anti os valores que representa a esquerda. Portanto, eu acho que vai ser uma eleição polarizada e tudo indica que nós vamos ter uma disputa no campo à esquerda e no campo à direita. A centro-direita não tem viabilidade política e eleitoral com uma candidatura própria, no meu modo de entender. É isso, reta finalíssima de podcast 3x4. A gente já está entrando nos nossos últimos 5 minutos de transmissão. Hoje conversamos com o cientista político e ex-presidente do PSOL, Juliano Medeiros, e tivemos a honra de receber de volta o nosso querido comentarista José Genuíno. Juliano Medeiros, quero muito te agradecer pela participação aqui no 3x4 e já te pedir a valiosa dica cultural que a gente faz questão de sempre trazer para os nossos ouvintes e para as nossas ouvintes. Por favor, qual é a sua recomendação? Muito bom, Nara. Obrigado pelo convite para você, obrigado ao Igor, obrigado ao Genuíno. Espero que logo eu possa estar com vocês aí no estúdio também para a gente fazer o debate. A minha dica cultural me impactou muito nesse começo de ano. É a série que está no Netflix, a adaptação da obra do Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão, que é uma série lindíssima, que conseguiu retratar bastante daquele universo, né, que é retratada na obra do Gabriel Garcia Marques. Está aí, imagens da série e uma dica para quem vai enfrentar o final de semana em casa, longe dos perigos noturnos, para poder também se aproximar um pouquinho da obra desse grande escritor latino-americano, Gabriel Garcia Marques. Está aí, 100 Anos de Solidão. José Genuíno, bem-vindo de volta. A gente está feliz demais de ter você aqui conosco. Muito de volta. Obrigado, querido. Além de saudável, bem. Qual Além é a sua de dica? recomendar o espetáculo, o show do Nóbrega, eu queria lembrar que está um filme em cartaz, uma trilha sonora para um golpe de Estado. São cenas dos anos 60, só para dar uma dica, o Fidel Castro entrando na ONU pela primeira vez, bem jovem, e em torno do assassinato de Patrício Lumumba. E mostra como a extrema-direita, que era o velho colonialismo, e a direita, que era o colonialismo reciclado, tem como pano de fundo o papel do jazz, da música americana. E que eles viviam um dilema. A simpatia com o movimento negro, que ressurgia e crescia na África, e a ideia do imperialismo americano, que entrava com muita força na cultura. É a trilha sonora para um golpe de Estado. Agora você falou do show do Nóbrega, tem mais detalhes do que se trata? Tributo a Seata, né? Exatamente, Tributo a Seata no show do Sesc Pinheiros. Ah, perfeito, Antônio Nóbrega. Todo show do Antônio Nóbrega eu faço questão de Olha assistir. ele, que maravilhoso. lindo. Ele é incrível. Um grande abraço, Antônio Nóbrega. E nós estamos nos encaminhando para finalizar com essas preciosas recomendações o nosso podcast de política do Brasil de Fato, agradecendo a sua companhia. Lembrando que semana que vem tem mais debate sobre os principais fatos e debates políticos do Brasil aqui no nosso querido podcast 3x4. Vamos então para os nossos créditos. Obrigada demais e até semana que vem. O 3x4 é apresentado por mim, Nara Lacerda, e pelo meu colega de redação, Igor Carvalho, direção de Camila Salmásio. Os nossos comentaristas são Juliane Furno, João Pedro Stedley, José Genuíno, Joselício Júnior e Valério Arcário. Produção de Letícia Holanda, trilha sonora original de Alejandra Luciani, edição e sonorização Lua Gattinone, identidade visual Rafael Canoba. No Brasil de Fato, a coordenação de redes sociais é de Rafaela Cury, coordenação de rádio e TV Moniz e Ravena, direção executiva de Nina Fidelis. Semana que vem tem mais e a gente conta com a sua companhia. Até lá!